Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luz e estou mais uma vez aqui com vocês para a gente continuar aquele bate-papo sobre mente, sobre consciência e sobre forma-pensamento. Porque é a nossa grande questão e é o que eu quero trazer aqui, impulsionar, é que a gente tenha mais consciência para criar realidades a partir da nossa mente. Vocês sabem que a mente cria, vocês sabem que a forma-pensamento circula. E me preocupa um pouco, né, porque a gente, ultimamente, o que eu observo bastante, e analisando e vendo, às vezes, algumas situações que acontecem, como as pessoas se comportam diante daquelas situações, é que a gente está muito, principalmente, eu acho que o brasileiro, né, por ter essa coisa assim, dessa amorosidade, né, desse acolhimento, né, empatia, todos esses sentimentos muito impulsionados e muito fortes, além da questão bem religiosa, tudo isso impulsiona uma energia que ela é muito focada no sentimento. E o sentimento é o que dá força para a manifestação. Só que a gente tem que pensar quais são esses pensamentos, esses sentimentos abundantes que a gente está gerando nesse universo. E a gente só vai entender quais são a percepção disso quando a gente está mais consciente do que a gente fala, do que a gente pensa. Porque senão a gente entra no inconsciente coletivo, né? A gente vai junto com todo mundo e o nosso pensamento, às vezes o nosso sentimento e pensamento, ele é gerado porque a força daquela manifestação faz com que a gente também não raciocine. Então, muitas vezes é importante a gente sair do ponto que é a visão daquele ponto muito fixo e ampliar, né? É o que a gente chama de ampliação do símbolo, né? Daquele simbolismo que aquilo está gerando. Então, é importante ampliar para a gente ter uma visão mais clara, não ficar só numa análise assim muito imperativa de uma única forma de ver. Há um tempo atrás, já faz um tempo, antes da pandemia, eu estava fazendo um grupo de leitura via WhatsApp sobre esse livro aqui, Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer, né? É um livro, esse livro aqui, do Dr. Dan Heer, e essa filosofia, né? Isso que ele trabalha aqui, que tem a ver com a consciência, né? Ele vem a partir do outro processo que é chamado barra de Access, né? Então, está dentro da barra de Access esse processo de trabalhar também a consciência, né? Então eu comecei a lembrar, né, que antes da pandemia, focada nesse livro e com um grupo de estudo sobre esse livro, né? Depois, só que tem algumas frases que são ditas aqui no livro e alguns ensinamentos, né, para que a gente possa estimular essa consciência, que numa dessas práticas são algumas falas. Eu estava muito naquele período falando todas as falas que tem aqui, sem muita consciência, só jogando para o universo, né, as frases, porque eu acredito agora que as frases que ele fala, elas têm que ter também consciência. Por que eu estou falando aquilo, né? E eu senti que eu gerei coisas que eram imprevisíveis para aquilo que eu estava querendo. Então o Dan, né, ele preparou esse maravilhoso conteúdo, que ele fala sendo você mudando o mundo, né? Então, tá muito, as coisas são muito relacionadas uma com as outras, então isso também está relacionado com muitas coisas que a gente vai estar vendo sobre psicologia analítica, sobre uma série de outras coisas aí. Então aqui ele vem e vai falar sobre ferramentas, fala sobre energia, né? Que a gente é energia, que eu digo isso todos os dias, né? Trata-te de ser você, ser a energia de você, não importa o que possa ser, né? Então ele puxa isso. Gostaria de convidá-lo a ser a energia de você. Então esse é o que ele quer trazer com esse livro, né? E para ser isso, né? Eu achei muito legal, que eu até tinha notado aqui, olha que coisa engraçada, eu tinha riscado aqui uma informação, que é uma informação que muitas vezes a gente vai ouvir hoje pela internet, que é entrar em estado de permissão. Essa é a questão, estar em estado de permissão. Então aí ele vai trazer a função do universo, né, como a gente sempre diz, é satisfazer. Como um gênio, você pede e o universo, ou Deus, o grande Deus, vai te dar.
mas... E aí, às vezes, você não consegue, né? Você pede e nada vem. Então, aí ele fala, você não precisa saber como essa escolha vai se apresentar. Sua escolha de que isso se apresente muda o mundo para começar a permitir que as coisas aconteçam. Então, ele fala sobre a questão do permitir, é preciso permitir. A função do universo é satisfazer. Você só precisa escolher a direção e seguir e apenas prosseguir. Se fizer isso, ninguém jamais poderá te paralisar. E aí ele vem, né, que é uma consciência de que você, sendo você, vai verdadeiramente mudar não somente sua vida, mas também o mundo. E aí ele vai trazer sobre esses universos de possibilidades, né, e ele entra com... E aí eu gosto muito dessa frase que está aqui, que ele vai falar o seguinte: consciência inclui tudo e nada julga. Ela inclui cada possibilidade que possa existir, sem absolutamente qualquer julgamento de nada disso e de você. Isso soa como um mundo que você gostaria de viver? Vamos falar da primeira ferramenta, tá? E a primeira ferramenta, ele vai trazer essas palavras: destrua, descrie, liberte sua realidade. Então, é destruir, descriar. Ele fala sobre: gostaria de convidar vocês e a energia que você é para voltar ao lugar em que apanhou todas essas moléculas e a dispôs como sólido, essa energia. Então você pega e quase você é um mágico também, né? Você pega essa energia e muitas vezes forma pensamento, se transforma em algo sólido. Então ele diz: gostaria de convidar você e a energia que você é para voltar ao lugar em que apanhou todas essas moléculas e as dispôs como sólido, em vez de espaço, maleabilidade, imutabilidade, e o desfizesse de modo que ele possa ser o espaço que realmente é. Assim você pode ser o espaço que verdadeiramente é. E até ele coloca aqui, parece loucura. Pois é confuso, né? Então aí ele fala sobre a questão da disposição de descriar e destruir e renunciar a alguma coisa limitante em você. Para isso, automática, instantaneamente abrirá o espaço para coisas menos limitadas e ou até mesmo ilimitadas aparecer. Faz sentido? Renuncia ao limitado e o ilimitado finalmente tem espaço para existir. Vamos pensar aqui. Sabe uma coisa? Muitos anos, a vida inteira, eu tive muito medo de aprender natação. E eu fui visitar uma academia há um tempo atrás, pouco tempo, não faz muito tempo não. Fui visitar uma academia porque eu queria fazer pilates. E essa academia tinha aquelas máquinas, né? Eu passei por aquelas pessoas suadas e tudo nas máquinas. Depois ela me mostrou a sala que seria a sala do Pilates, né? Mostrou que é uma sala pequena, são 2 pessoas que são atendidas ali, não é uma coisa mais personalizada. E disse: vamos conhecer os espaços, né, da academia, e vamos lá. E aí a gente foi para uma área que era piscina. E aí ela disse: aqui na piscina a gente tem aula de natação e de hidroginástica. E eu olhei para aquela piscina e no momento, né, naquele momento, eu descriei da minha mente esse medo de aprender natação e eu fui em busca do Pilates. Mas quando eu olhei para a piscina, eu disse para minha mente, né? E por que não eu me dar a oportunidade de aprender agora, né? Então, assim, eu descriei uma crença de que eu não iria aprender. Mas quando eu olhei para aquele canto e a pessoa falou: aqui tem aula de natação, e eu olhei para aquele espaço, eu me vi naquele espaço e ampliei as minhas possibilidades de que sim, eu posso aprender natação, sim. Eu sentia que aquilo me chamava mais até do que o Pilates que eu tinha ido em busca, né? Então esse é o descriar da mente. Limitações, bloqueios que a gente coloca e diz: não, eu não sei desenhar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei dirigir carro. Então são bloqueios, né? Eu tenho medo daquilo, tenho medo daquilo outro.
Então, o descriar, quando a gente descria, como ele coloca aqui, quando você abre o campo para descriar as limitações, você não precisa mais nada, você descriou a limitação e abriu o campo para novas possibilidades. Entende? Novas possibilidades, infinitas possibilidades. Então, as possibilidades, elas só vão chegar com essa mente em estado de consciência e fazendo o que ele chama de destruir e descartar aquilo que não faz mais sentido para você. Descria, destruir e descriar. Para finalizar, ele coloca: tudo que você estiver disposto a renunciar, descriar e destruir, abre uma possibilidade totalmente diferente para a sua vida. Você jamais pode abandonar o que é. Seu próprio ser é indestrutível. Você pode renunciar, descriar e destruir o que está definindo você, limitando você e mantendo você e seu ser paralisados. E aí a gente tem que dar lugar para que algo diferente e maior apareça. É bom estar aqui, agradeço quem está no canal, curta, convide mais pessoas e a gente vai estar aqui descriando aquilo que não faz sentido e aprendendo a ter mais consciência.